Bem-vindos ao canal Em Busca da Verdade. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos nós e que possamos sair da ignorância. Nós estamos continuando uma série aqui de vídeos falando sobre a história do Partido Comunista Chinês. É uma reportagem, um artigo que foi publicado num jornal chamado Apple Times, um jornal conservador dos Estados Unidos. Nós temos até vídeo, né, do jornal Apple Times aqui no canal, falando sobre alguns assuntos, tá certo? Tá lá na playlist dublagem do canal. Lá você vai ver vídeos que só são vídeos internacionais que a gente se esforça para fazer uma dublagem ali, para você não ter que ficar lendo a legenda, tá certo? Então a dublagem é feita em cima de uma legenda, de um vídeo legendado. Se tiver alguma coisa equivocada, foi porque a legenda também estava equivocada. Por isso eu tento pegar vídeos que tenham credibilidade, tá bom? Geralmente a gente pega do canal ali a Embaixada da Resistência, tradutores de direita, tá certo? E o próximo vídeo que eu prometi, ele é o primeiro capítulo dessa série de comentários, né? Porque a reportagem são os 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês. Então esse vai ser o capítulo 1, tá certo? Aí vocês estão vendo a imagem aí, né, dos homens comunistas, né, que passaram por esse mundo. Karl Marx, Lenin, tá aí o Fidel Castro, Mao Tse Tung, não sei se é o Xi Jinping ali, esse aqui é o Che Guevara, Maduro, tá certo? Então o capítulo 1 ele começa, na verdade esse aqui é o primeiro dos 9 comentários, tá? Aquele que o vídeo anterior foi uma introdução, tá certo? Agora nós vamos começar no prefácio. Na verdade esse foi um comentário de um artigo já chinês, tá? Original chinês, que o Apple Times publicou, né, no inglês. E agora temos aqui na tradução em português, tá certo? Eu estou passando para vocês aqui. O prefácio começa assim: há mais de 5.000 anos, o povo chinês criou uma esplêndida civilização sobre a terra nutrida pelo Rio Amarelo e pelo Rio Yangtze. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Ao longo do tempo, dinastias se estabeleceram e passaram, e a cultura chinesa teve momentos de florescimento e de decadência. Grandes e tocantes histórias tiveram a China como palco histórico. É que nem eu falei para vocês, a China ela é fantástica, tá? Ela tem muita história muito boa, muito fantástica, as histórias da China. Lembrando vocês, eu peço a vocês, compartilhe o vídeo, gente. Compartilhe o vídeo com as pessoas, para todos terem informações, para todos ficarem ciente do que é o comunismo e como opera o comunismo, tá certo? É por isso que eu falo para vocês, porque realmente a gente precisa conhecer mais sobre esse comunismo, porque ele já afetou nosso Brasil há muito tempo. Estamos agora pagando um preço caríssimo por causa do comunismo, porque o comunismo ele trabalha com as piores índoles e práticas da humanidade. Tráfico de drogas, morte, genocídio, entende? Então o comunismo, ele só o nome que aparenta ser bonito, né? Mas de bom não tem nada. O ano de 1840, considerado de modo geral pelos historiadores como o início da era contemporânea do país, marca o ponto de partida da jornada da China, da tradição para a modernização. A civilização chinesa experienciou 4 grandes episódios de desafios e respostas. Os primeiros 3 desafios incluem a invasão de Pequim pelas forças da Aliança Anglo-Francesas nos primeiros anos da década de 1860. A Guerra Sino-Japonesa em 1894, também chamada de Guerra de Jiaowu. E a Guerra Russo-Japonesa no Nordeste da China em 1906. Diante desses 3 desafiantes episódios, a China respondeu com um movimento de ocidentalização, que foi marcado pela importação de bens e armamentos modernos, com reformas institucionais por meio da reforma dos 100 dias em 1898 e da tentativa de implementação ao final da dinastia Qing, de uma monarquia constitucional e mais tarde com a Revolução Xinhai.
ou Revolução Xinhai, em 1911. Ao final da Primeira Guerra Mundial, a China, embora tenha saído vitoriosa, não compunha a lista dos países mais poderosos daquele tempo. Muitos chineses acreditaram que os 3 primeiros episódios de resposta haviam falhado. O movimento de 4 de maio levaria a uma 4ª tentativa de responder aos desafios prévios e culminaria na completa ocidentalização da cultura chinesa por meio do movimento comunista e de sua revolução extrema. Este artigo aborda os efeitos dessa última resposta, isto é, o impacto do movimento comunista e do Partido Comunista sobre a civilização da China. Cerca de 100 milhões de pessoas morreram de modo não natural. 100 milhões de pessoas. E quase tudo da cultura e civilização chinesa tradicional foi destruído. Olha para você ver o que esse povo sofreu, hein? Forneceremos análises sobre as consequências do que se passou na China nos últimos 160 anos, seja devido às escolhas dos chineses ou por imposição ao país a partir do exterior. A China tem muita história para contar, cara. É um país que realmente a gente agora vai conhecer um pouco da China, tá? Porque a China hoje ela está em evidência. Que pena que não é por coisas boas e positivas, né? Eu queria que fosse. Porque a história da China mostra um povo guerreiro, um povo que lutou para não ser conquistado. Mas infelizmente a conquista veio de dentro, posteriormente veio de dentro mesmo, né? Com o comunismo. Os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Essa citação é tirada do parágrafo final do Manifesto Comunista, o principal documento do Partido Comunista. A violência é o primeiro e o principal meio pelo qual o Partido Comunista obteve poder. Essa marca característica foi transmitida a todas as formas subsequentes do partido que surgiram desde do seu nascimento. De fato, o primeiro partido comunista do mundo foi estabelecido alguns anos depois da morte de Karl Marx, um ano após a Revolução de Outubro de 1917. Nasceu o Partido Comunista Russo, os bolcheviques. Lembra dos bolcheviques? Tem um vídeo no canal aqui falando sobre socialismo fabiano. Vai ter muito sobre esse assunto aqui, tá? Aí vocês vão lá e procura. Tá numa playlist chamado O Comunismo e o Socialismo e seus Efeitos. Tem lá uma playlist desse jeito, tá? Se você digitar também, canal Em Busca da Verdade, Socialismo Fabiano, você vai ver esse vídeo. Você vai entender um pouco da história do bolchevismo e dos mencheviques. Posteriormente conhecido como Partido Comunista da União Soviética. Esse partido cresceu com o emprego da violência contra os inimigos de classe e se manteve por meio da violência contra membros do partido e contra cidadãos comuns, durante os expurgos de Stalin na década de 1930. O Partido Comunista da União Soviética assassinou mais de 20 milhões dos assim chamados espiões e traidores, além daqueles que foram considerados como tendo opiniões diferentes. O Partido Comunista Chinês, o PCC, começou como um braço do Partido Comunista da União Soviética na Terceira Internacional Comunista. Portanto, herdou naturalmente seu ímpeto assassino. Durante a Primeira Guerra Civil entre os comunistas e o Kuomintang, acho que é assim que se pronuncia, Kuomintang, entre 1927 e 1936, a população da província de Xinjiang declinou de 20 para cerca de 10 milhões. Caramba! Esses números são suficientes para que se veja o dano causado pelo uso da violência operada pelo Partido Comunista Chinês. Tá vendo como que o Partido Comunista já matou milhares e milhares de pessoas? Milhares. Olha, você vê, de 20 a 10 milhões. O uso da violência pode ser inevitável quando se tenta obter o poder político. Ainda assim, nunca existiu um regime tão voraz para o assassinato como o Partido Comunista Chinês, especialmente em períodos de paz. Desde 1949, o número de mortes causadas pela violência do Partido Comunista Chinês superou o total de mortes ocorridas nas guerras entre 1921 e 1949, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nossa, hein? Um importante exemplo do uso da violência pelo Partido Comunista foi seu apoio ao Khmer Vermelho no Camboja. Sob o Khmer Vermelho,
não sei se é assim que pronuncia, tá? 1/4 da população do Camboja, incluindo a maioria dos chineses imigrantes e seus descendentes, foram assassinados. E até hoje a China impede que a comunidade internacional coloque o Khmer Vermelho em julgamento, com o evidente propósito de encobrir suas próprias e notória participação no genocídio. O Partido Comunista Chinês tem laços estreitos com as forças armadas e os regimes despóticos mais brutais do mundo. Além do Khmer Vermelho, incluem-se os partidos comunistas da Indonésia, de Filipinas, da Malásia, do Vietnã, da Birmânia, do Laos e do Nepal. Se você lembrar bem, lá na Filipinas agora, o ditador lá falou que se o pessoal sair na rua, ele vai entrar na bala. Vai morrer. Se sair da quarentena, vai morrer. Já é ordem para atirar mesmo. Olha para você ver. Vocês estão falando mentira aqui, tá? É demais, né? Todos eles estabelecidos com o apoio do Partido Comunista Chinês. Muitos líderes desses partidos são chineses e atualmente alguns deles estão escondidos na China. Cara, não é brincadeira não, cara. Olha, você vê, nós temos inimigos por todos os lados. Outros partidos comunistas derivados do maoísmo incluem o Sendero Luminoso na América do Sul. Sendero Luminoso. Oh, já ouvi falar desse grupo terrorista aí. Sendero Luminoso na América do Sul, no Peru. E o Exército Vermelho Japonês, cujas atrocidades foram condenadas pela comunidade internacional. Uma das teorias que os comunistas empregam é o darwinismo social. O Partido Comunista aplica às relações e à história humanas a ideia darwiniana da rivalidade entre as espécies, sustentando que a luta de classes é a única força motriz para o desenvolvimento da sociedade. A luta, portanto, se transformou na crença fundamental do Partido Comunista, uma ferramenta para obter e manter o controle político. As famosas palavras de Mao Tse-tung, evidenciam essa lógica de sobrevivência do mais apto. Abre aspas. Com 800 milhões de pessoas, como pode funcionar sem luta? Fecha aspas. Outra famosa afirmação de Mao Tse-tung é que a revolução cultural deve ser realizada, abre aspas, a cada 7 ou 8 anos, fecha aspas. O reiterado uso da violência é um importante meio de o Partido Comunista Chinês manter seu governo na China. O propósito do uso da violência é gerar o terror. Cada luta e cada movimento serviram como um exercício de terror, de maneira que as pessoas na China tremiam em seus corações, submetiam-se ao terror e gradualmente se tornavam escravizados sob o controle do Partido Comunista Chinês. É brincadeira que nós estamos passando aqui em São Paulo? Com o Dória, falando que vai até prender as pessoas, multando as pessoas, soltando bandido e prendendo gente honesta. Esse é o governo socialista e comunista, tá? É sempre injustiça, sempre agindo pro lado do mal, sempre. E o Itzel no Rio de Janeiro também, é os dois mais canalhas. Tem outros também aí do Distrito Federal, em Goiás, na Bahia, mas vamos continuar a nossa leitura. Hoje o terrorismo se converteu no principal inimigo do mundo livre e civilizado. Sem dúvida, o exercício do violento terrorismo pelo Partido Comunista, graças aos aparatos do Estado, foi maior em escala, muito mais duradouro e muito mais devastador em suas consequências. Hoje, no século XXI, não devemos nos esquecer dessa característica congênita do Partido Comunista, já que no devido tempo ela terá um papel determinante do seu destino. Cara, hoje os globalistas colocam muito dinheiro no comunismo, porque o comunismo ele é muito parecido com o globalismo, a nova ordem mundial, de um governo controlando tudo. Entende porque o comunismo tem crescido tanto? E eles têm narcotráficos, usam muito dinheiro de drogas, para continuarem os seus regimes, utilizando mentiras
para justificar a violência. O nível de civilização pode ser medido pelo grau com que a violência é usada em um regime. Nesse sentido, os regimes comunistas claramente representam um enorme retrocesso da civilização humana. Desafortunadamente, o Partido Comunista foi visto como progressista por aqueles que acreditam que a violência é um meio essencial e inevitável para o avanço da sociedade. Lembra dos progressistas? Partido Progressista? Tá vendo de onde vem? Tá entendendo? Tá vendo como é que você vai ficando mais inteirado com a política e vai entendendo os fatores? Agora nós vamos começar a entender o que é política, tá? Esse vídeo vai ficar em duas partes, tá? Porque tá ficando muito grande. Eu li aqui a primeira parte, porque realmente essa parte, a primeira parte, o primeiro capítulo é bem grande. Porque ele está dividido em três etapas, né? A gente leu a primeira etapa aqui. Ele está dividido em 3 etapas que o Apple Times dividiu. Deixa eu falar para vocês aqui, mostrar para vocês. Ele dividiu a primeira etapa que nós lemos foi fiando-se na violência e no terror para tomar e manter o poder político, tá bom? Eu acabei lendo uma estrofe e eu vou ler de novo, porque foi só uma estrofe. Aí nós vamos continuar a partir daqui, tá? Utilizando mentiras para justificar a violência, tá certo? Aí a gente vai começar no próximo vídeo a partir daqui. Fiquem todos com Deus aí, não esqueça de curtir o vídeo. Se você não gostou, dá o dislike. Se você gostou, dá uma curtida. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Faça uma playlist própria sua sobre comunismo, sobre o que for, e coloque esse vídeo lá, tá certo? Ajude o canal a crescer. Nós não ganhamos nada com o canal, é só passando informação para vocês, tá bom? Tudo que eu tô estudando aqui, ó, é um artigo do jornal Apple Times, fantástico, histórico, bem documentado. Então, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos nós e saiam da ignorância. Que Deus abençoe o Brasil e saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever e fiquem com Deus. Saia da ignorância.